Vou compartilhar aqui minha tela para a gente ver a apresentação. Se gravar, deixa eu ver, o Ricardo já Já está estou gravando? gravando, Mari. Obrigada, Ricardo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, hoje é o nosso terceiro encontro da nossa formação dos cuidados que qualificam a alimentação. A gente organizou para o nosso encontro de hoje uma ampliação cultural. Vamos falar sobre o uso dos talheres, sobre a amamentação, alimentação complementar de 6 meses a 2 anos. E vamos finalizar falando do direito à água, né? Falando sobre a hidratação. E daí a gente finaliza o nosso encontro com as tarefas. Então, como vocês podem ver, o foco hoje, a gente vai focar nessa questão alimentar até os 2 anos. Né? No encontro passado, a gente falou de 2 anos até a idade adulta, e agora a gente veio para os pequenos. A gente tem como objetivo, no encontro de hoje, sempre o nosso objetivo é esse, né? É implementar um planejamento com os comitês. E hoje a especificidade é qualificar o serviço de nutrição e alimentação das crianças de 3 meses a 2 anos na unidade escolar. Como objetivo específico, a gente vai discutir a importância da amamentação para as crianças e a nutriz, o início do desmame e alimentação complementar. Vamos refletir sobre o estímulo e respeito pelas iniciativas das crianças, conscientizar sobre a importância da hidratação, e aí a gente vai propor a elaboração de protocolos pelas equipes da comunidade escolar. Com a ampliação cultural, a gente vai trazer uma história que está nesse livro, que chama A Saga da Comida. Elza, você quer contar um pouquinho do livro? Eu quero. Esse livro ele é escrito pelo Gabriel Bolaf. É um livro de receitas e história. O Gabriel Bolaf é um sociólogo e que fez uma grande pesquisa sobre a história, a origem dos alimentos, de onde vieram, enfim, e que de alguma forma chegaram aqui no Brasil e fazem parte do nosso cotidiano. E num dos capítulos sobre a comida, sobre o consumo da carne, na verdade, como é que isso se dá e tal, ele, no meio dessa história, ele conta como é que o garfo é resgatado na cultura ocidental, particularmente na Europa, inicialmente, e depois chega, enfim, nas Américas. Ele era um morador aqui do bairro do Butantã. Ele era professor na USP, na Sociologia da USP, ele morava aqui no Butantã, na República Independente do Butantã, como eu brinco. E aí ele faz uma pesquisa também nesse mesmo livro das comidas das padarias famosas e tal, coisas importantes em cada bairro da cidade. E no meio dessa história tem aqui no Butantã uma padaria que chama Estrela, que é esquina com a Vital Brasil e a Camargo, né? Que era a antiga rota dos caminhoneiros. Até a década de 80, tal, os caminhões que cortavam a cidade, eles passavam dentro do Butantã, dentro do bairro. E aí todos os motoristas paravam ali, né, de caminhões, para comer o melhor sanduíche de lombo de porco da cidade de São Paulo. E aí ele descreve um pouco essa história, como é que isso se desenvolve. Hoje, essa Estrela do Butantã, ela é uma padaria assim, diferenciada no bairro, tem almoço, tem um café da manhã maravilhoso, e não é mais dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros mudaram sua rota, né? Estão no Rodoanel ou em outros caminhos, mas a imagem dessa padaria, enfim, ela é muito forte no bairro. E ele descreve, ele conta a história, inclusive, da padaria. Muito interessante. E no meio disso tudo tem um momento
que ele conta, resgata a história do garfo, que parece tão prosaica, mas não é, né? O garfo tem uma história complexa, enfim, para ser resgatado na cultura ocidental. Tá bom? Vamos lá, Mafai? Eu vou ler para vocês um trechinho que conta dessa história do garfo. Então, fala assim: estamos tão habituados aos talheres e a usar garfo, faca e colher, que comer de outro modo nos parece quase absurdo. Não é nem um pouco assim. Mesmo na nossa civilização, o uso do garfo e da colher somente começou a se difundir, e ainda assim, apenas nas mesas aristocráticas, lá pelo século XIV. Em outras culturas milenares, como na China, embora a colher já venha sendo utilizada há séculos para o consumo da sopa, os sólidos ainda hoje são levados à boca por meio dos conhecidos pauzinhos. A nós parecem toscos, mas na verdade são sofisticados. Na cozinha do Extremo Oriente, a comida já vem preparada e adequada aos pauzinhos. No século XI, o garfo foi introduzido na Europa. A princesa Teodora de Bizâncio levou no enxoval quando se casou com Domênico Salvo, doge de Veneza, o boato de que a princesa levava comida à boca por meio de um estranho objeto pontiagudo de ouro. Mas o novo hábito foi recebido com um sinal de sofisticação pecaminosa, severamente advertido pelas autoridades eclesiásticas. São Boaventura, 1217-1274, filósofo e teólogo franciscano, não hesitou em qualificá-lo de castigo de Deus. No século XIV, porém, o garfo começa a constar de alguns inventários italianos, mas foi somente no século XVI que seu uso se generalizou nas mesas aristocráticas. Começou a ser introduzido na corte de Henrique III de França, vindo provavelmente de Veneza, onde 400 anos mais tarde, o garfo não era mais conhecido como pecaminoso. José del Corral, espanhol autor do livro Ayer y Hoy de la Gastronomia Madrileña, fornece outra versão. O rei Henrique possuía uma terrível debilidade pelas pessoas de seu próprio sexo e vivia rodeado de minions, tropa valente nos combates, mas na corte equívocos cavalheiros, adornados, maquiados e perfumados como damas. Isso teria feito com que as pessoas passassem a encarar o garfo não como algo útil, mas como uma excentricidade nascida de caprichos equívocos. Em outras palavras, graças ao uso na corte de Henrique III, o garfo foi inicialmente considerado um adereço da viadagem. Por essa e por outras, mesmo depois de 1700, a maioria da população da França, da Inglaterra e do norte da Europa ainda continuava a comer com as mãos, usando os dedos, a língua e os lábios. Ou, quando muito, o pão ou uma tosca colher, para recolher sopas e molhos. O uso do garfo e do talher completo, enfim, somente se tornaria universal na Europa depois da segunda metade do século XIX. Assim mesmo, hoje os chineses só recorrem ao garfo quando vão ao McDonald's, e ainda por cima de plástico. Por último, há uma história curiosa sobre a evolução desse utilíssimo instrumento. Por muito tempo, o garfo teve apenas 3 pontas. A quarta surgiu no século XIX, durante o reinado de Fernando de Bourbon em Nápoles. O autor da ideia luminosa foi Germano Spadaccini, dispenseiro real. Até então, os napolitanos comiam seus célebres espaguetes com a mão. Com o conforto da quarta ponta, renderam-se ao garfo, e o Ocidente também. Você Alguém congelou? conhecia essa história? Do garfo, não, só do Henrique. A Ele história é dele só conhece. divertidíssima a história dele, ele é uma figura. E Então, eu acho que... Por que eu estou trazendo essa questão dos talheres? Porque, na verdade, as nossas crianças, elas estão num processo de aprendizado dos diferentes talheres que, enfim, a cultura brasileira, nesse momento, oferece, né? A introdução dos talheres completos, enfim,
é chamado marco civilizatório do Ocidente, a mesa, porque, na verdade, porque, para vocês imaginarem, assim como o guardanapo e tal, como as pessoas comiam com as mãos, eles não tinham nem guardanapo para limpar a sua mão, e também não estava o hábito de lavar as mãos para comer. Isso tudo são coisas que vão se desenvolvendo muitos séculos depois. E, para limpar a mão, eles usavam o pelo dos cachorros, que ficavam ali pelo refeitório das casas, pelas salas de jantares e de almoço, enfim. Quem traz, por exemplo, a questão do guardanapo, por incrível que pareça, é um homem brilhante, é o Leonardo da Vinci, que tinha feito um convite para uma série de pessoas para jantarem em sua casa e tinha posto uma toalha belíssima na mesa, e aí ele percebeu que as pessoas limpavam a boca na toalha da mesa, e a mesa era linda. E ele ficou muito bravo, pegou uma toalha mais velha, cortou em pedaços e deu para cada um. Isso lá em Milão, ele vivia em Milão nessa época. E aí a civilização, enfim, a cidade de Milão passa a usar um pano, enfim, e não mais se limpar a boca na toalha de mesa, né? É um processo parecido, enfim, que acontece com os talheres, né? Que vem alguém ou algumas pessoas e introduz um elemento novo, que com muita frequência vai ficar em determinada camada social, né? Aqui, no caso, tanto do garfo como do próprio guardanapo, ela se inicia, na verdade, nas cortes, né? Nas classes dominantes dessa região. E só posteriormente é que ela vai se difundindo lentamente, para vocês terem ideia. Se a introdução, vamos dizer, ampla é por volta de 1600, mais ou menos, é só metade de 1800 que o talher passa a fazer parte, enfim, das casas mais humildes. E em alguns lugares, mesmo no Brasil, em outras regiões, ele não chega, né? A gente ainda tem uma parcela da população, em algumas regiões, que usa as mãos para comer, né? Então, o uso dos talheres aí de um jogo, né, de garfo, faca e tal, ele é carregado de valores. Então, por isso que é chamado marco civilizatório dentro da alimentação. Ele está carregado de sentidos mesmo, né? E aonde as diferentes culturas, ou a cultura dominante, ela dá um valor enorme para a questão dos talheres, para que você possa dominar, porque, por exemplo, comer com gato é como andar de bicicleta, não é? Não tem uma cartilha que te ensina. Na verdade, você tem que pegar o talher para aprender a comer, né? E é assim que as crianças fazem, e que mesmo quem se aproxima dos talheres mais tardiamente vai aprender. É com o talher na mão que você vai tentar usá-lo ali no seu prato. Claro que a gente precisa refletir um pouco sobre esses valores, não que seja ruim comer com os talheres. Na verdade, os talheres, assim como os palitinhos chineses e japoneses, eles protegem a alimentação de contaminação, né, para ser levado à boca, mas tem diferenças culturais que, às vezes, a gente desrespeita muito, né? A gente não considera a importância das culturas que usam outros instrumentos ou até a mesma a mão, né, para levar a comida à boca. Então, as culturas indígenas, elas têm faca, algumas coisas que parecem colheres, mas raramente têm o garfo, e usam para levar à boca a mão, e preparam os alimentos de uma forma que isso seja possível, né, em pequenos pedaços e tal. Essas diferenças culturais, elas
dentro da evolução do próprio desenvolvimento de um bebê, por exemplo, é como se a criança passasse pela história alimentar, né, e do uso dos talheres, para conseguir uma hora dominar esses instrumentos que na nossa cultura têm um valor aí simbólico de importância e tal. O jogo de talheres é tão importante na nossa cultura que vem da Europa, enfim, que a gente recebe de presente de casamento. É como se fosse o início para iniciar um convívio coletivo, para criar uma família. Então, esse é um presente que a gente dá no casamento das pessoas. Então, isso tem um sentido enorme, se a gente parar para pensar. Você não dá qualquer coisa de presente de casamento, né? Você pensa, então ele tem um sentido cultural. O sentido é tão pesado que, por essa razão, a gente não tem respeito pelas diferenças culturais de formas de comer. As crianças, para conseguirem utilizar o talher, elas antes precisam comer com a mão, depois com a colher, e a última introdução é o uso do garfo e logo em seguida da faca, né? E é uma história, não é imediato. A criança, vamos dizer, em 3 anos de vida, se a gente for dando essa oferta desses instrumentos, ela percorre a história da humanidade frente à alimentação, né? Ela rapidamente vai fazendo esses passos, né? Então, acho que a gente teria de estar pensando mesmo que na oferta do alimento para as crianças pequenas, todos os instrumentos da alimentação deveriam estar ali disponíveis e ela vai usando conforme a sua competência, ou seus modelos, as suas referências. E o comer com a mão, ele também tem de ser respeitado. A faca, a colher é um desafio que você põe ali para ele, né? Mas, inicialmente, ele é o único jeito que a criança tem de levar a comida na boca, é a mão, porque ela não controla ainda o uso desses instrumentos. E que a gente não adianta forçar a barra, a criança tem de viver isso para depois conseguir se apropriar da colher e assim por diante, conforme a dificuldade de cada instrumento. A faca, por exemplo, é o mais difícil de ser usado, né? Porque ela implica num grande controle, né, das 2 mãos, de movimentos e tal. E, às vezes, a gente quer que a criança faça isso, mas ela não viveu a experiência completa ainda e ela não dá conta. Mas não é porque ela não dá conta naquele momento que o instrumento não tem de estar lá. Ele tem de estar lá para ela como um desafio permanente, né? E com respeito às diferenças. E tem coisas que a gente come com a mão mesmo, né? Algumas frutas, por exemplo, banana é muito comum você tirar a casca e comê-la ali. Não é que ainda é um resquício da cultura passada, não é que deixa as frutas para você comer na mão. Você pega uma maçã e come na mão, que são as frutas mais fáceis, enfim, de manipulação. Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar, que essa história, né? Manga, a gente come com a mão, que é maravilhoso, faz uma sujeira danada, mas é maravilhoso. Então, enfim, tem um monte de coisas que a gente ainda usa a mão, né? E, então, nós não podemos fazer a gente quer que a criança use a mão, mas a gente também deseja, em termos de escola, que ela seja capaz de sair do seu umbigo e fazer uma viagem pela história mesmo da alimentação, que ela se aproprie desse outro valor que é os talheres. Por exemplo, nós temos muita dificuldade de comer com hashi, com os palitinhos, né? Mas, por exemplo, uma criança japonesa, com 1 ano e meio, 2 anos, ela já come de hashi. Então, por quê? Porque é isso, que ela está imersa naquela cultura, ela vê os adultos fazendo isso, ela faz uma imitação, e, enfim, vai ganhando habilidade. É muito e é super interessante isso, porque eu percebo que a criança, a cada etapa que ela vai vencendo, mais ela orgulhosa e mais boa autoimagem ela tem de si mesma, de se aproximar do modelo que o adulto está oferecendo, né? Então, eu tenho de pensar, eu tenho de ter uma proposta para isso, né? Isso tem de ser pensado, ele não é uma coisa, põe lá e deixa. Não, tem de estar lá, eu tenho de entender essas etapas da criança,
né? Botar como desafio e etc. Tá bom? Então, os talheres é algo para vocês pensarem nisso, né? Eu queria falar, eu sei que aqui tem e-mail, e muitas de vocês conhecem mesmo a importância da amamentação, mas acho que a gente tem de discutir algumas questões relacionadas à, à, à qualidade do leite materno e o benefício que ela traz para os bebês e para a própria mulher. Porque existe na nossa cultura uma propaganda, vamos dizer assim, muito forte das indústrias de alimento, de tentar substituir o aleitamento materno pelo aleitamento artificial, né? E, e que é sublinear, né? Ela vem nas propagandas com aqueles bebês lindos, redondos e maravilhosos, beba tal leite, faça tal coisa, e que isso na década de 70, 60, 70 até 80 foi mortal para as crianças, que foi quando se introduziu a mamadeira de forma pesada na nossa cultura, e esses leites, no geral, são leites em pó que exigem um tratamento na água para esse leite em pó poder ser qualificado. E isso não era uma realidade, e até hoje não é uma realidade na cultura brasileira da gente ter boa qualidade de água em tudo quanto é lugar. E isso matou muita criança. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, assim, aleitamento materno é algo que a gente tem de incentivar na nossa cultura. A gente tem de fazer um grande esforço para que, quando a mãe vem com a criança, se ela está amamentando, a gente poder estar implementando e qualificando e incentivando a mãe a manter o aleitamento. Aqui eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar brava comigo, mas as escolas de educação infantil, principalmente o SEI, têm muita resistência a receber, né? Muitas escolas têm resistência em receber uma criança que ainda está no leite materno. Porque tem mitos, tem muitos mitos. A criança é mais difícil, como que eu vou fazer? Ou a mãe vem aqui para dar leite para o bebê, então considera quase que uma invasão daquela mãe naquele espaço. Ou então acha que a criança tem mais dificuldade para aceitar os outros alimentos e tal. Então, acho que a gente tem de pensar antes, e para poder desmontar essas pré-ideias, esses pré-conceitos, né? Conceito antes, vamos dizer, né? Da gente ver o que acontece. Acho que a gente tem de pensar qual é o benefício do aleitamento materno, tanto para a mãe, para a nutriz, como para os bebês. Então, assim, o leite materno ele é feito para o bebê. O corpo faz para aquele bebê humano. A vaca, ela faz o leite para o bebê da vaca. A cabra faz o leite para o cabritinho. Então, que são seres vivos, mas são diferentes e que têm necessidades nutricionais de outra qualidade, né? Cada um tem os seus benefícios. Para o bebê humano, o aleitamento materno ele cobre durante 6 meses tudo que o bebê precisa, em termos de água, de vitamina, de sais minerais, enfim. Tem gente falando, aqui o meu SEI incentiva a amamentação, né, em parceria com uma ONG que chama Amigos do Peito e tal. É isso mesmo. Eu estou tentando levantar essas questões e incluir, divulgar esse trabalho que a própria prefeitura faz para incentivar o aleitamento materno, e aí aprofundar essa importância do leite materno, que não é só para o bebê. A mulher que amamenta, ela perde peso mais rapidamente, ela volta o corpo antes do parto mais facilmente. Cada vez que ela amamenta, tem uma contração intensa do útero. Essa contração faz com que o útero vá
voltando para o lugar de maneira fortalecida e não flácida. E claro que constrói o vínculo mãe-filho de uma forma muito mais intensa, né? E a gente também vai entendendo melhor quem amamentou, lembra disso, percebe que você tem um vínculo muito forte com aquele que você amamenta, porque a relação ela é muito íntima, né? Acho que tem um outro aspecto da amamentação que é pouco divulgado, que é o seguinte: o leite materno, a criança precisa fazer um esforço muito grande para conseguir sugar o leite do peito da mãe. E isso traz uma coisa que a gente chama benefícios da amamentação em cima das funções alimentares, que, na verdade, é um recorte que está lá na fonoaudiologia, né? Então, quando você faz essa sucção, a criança vai pondo o queixo no lugar que ela tem de ter. Isso permite o nascimento dos dentes de forma mais organizada e estruturada, né? Além do que, vai facilitar a criança passar da sucção para a deglutição e mastigação. Além disso, se essa musculatura da face ela for bem colocada e bem construída no período da amamentação, isso vai impactar na construção da fala. Então, as crianças que têm esses músculos, tanto da face como da própria língua, fortalecidos, elas são crianças que erram menos na construção da fala. Então, elas vão conseguir pronunciar as palavras como são ouvidas, e isso também vai impactar sobre a própria alfabetização dessa criança, porque quando ela fala bem as palavras, ela também vai reconhecer mais facilmente essas palavras e conseguir ir decodificando o que é essa coisa da escrita com mais facilidade, até porque ela fala bem. As crianças que trocam letras, enfim, que têm mais dificuldade na emissão dos sons e tal, por fragilidade dessa região toda aqui de boca e fonação, propriamente dita, elas são crianças que vão ter muito mais dificuldade em construir hipóteses sobre a própria escrita, e claramente com uma defasagem na construção da fala mesmo, né? Então, você vai ter de trabalhar isso para depois entrar. A amamentação ela traz um benefício que ele não é só nutricional, biológico, enfim, mas ela traz benefícios que são estruturais, né? Para a própria construção da língua, que nem sempre a gente percebe, né? O tempo mínimo hoje proposto, né, pelos guias de alimentação da criança pequena é no mínimo 6 meses, e o tempo máximo é aquele tempo que essa dupla, mãe e filho, podem levar essa proposta para frente, que vai de 2 anos a 2 anos e meio, ou até mais, dependendo da criança. Acho que tem um benefício na alimentação que, assim, as crianças que tomam leite materno, elas são crianças que adoecem menos. Elas são crianças... Por quê? Porque no leite materno tem o soro das doenças que a mãe já vivenciou. E isso é passado pela criança. É como se fosse uma vacina, vamos dizer, o soro não é uma vacina, mas funciona como uma proteção para as crianças. Que isso é super importante, né? Na medida que a criança vai para o coletivo, ela está mais exposta a infecções e etc., pelo convívio nesse coletivo, mas se ela está sendo amamentada, ela é muito mais protegida. Em geral, as crianças que mamam no peito raramente têm diarreia e raramente têm resfriados, gripes, vamos dizer assim. Então, ela está lá protegida já pelo leite materno, né? Elza, Oi, diga.
Em relação a esse tempo máximo da amamentação, tem uma pergunta aqui, né? Uma das pessoas está perguntando, porque ela ainda amamenta o filho, e eu acho que é uma coisa que acontece muito na sociedade, né? Uma pressão, até um preconceito, quando você amamenta uma criança já maior, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, essa coisa do tempo máximo da alimentação, eu falei que ela está ligada à questão da relação mãe e filho aí. A gente considera até 2 anos e meio bastante tranquilo o tempo de oferta do leite materno, né? Até porque muitas mães, quando elas estão amamentando, elas não ovulam, então elas não vão ter uma gravidez tão precoce. Para um número X de mulheres, esse fenômeno acontece. Para outras, não, mas tem relatos de que todo o tempo que está amamentando, a mulher não menstrua. Então, portanto, muitas delas não ovulam, e é um número significativo. Eu, por exemplo, dei de mamar até 1 ano e meio, e a minha filha que me desmamou, e eu, nesse tempo, nunca não menstruei. Por quê? Porque eu não ovulava, né? Então, é uma proteção que o aleitamento oferece para a mãe não ter gravidez muito próximas. Agora, isso não é comum para todas as mulheres. Tem uma porcentagem que, mesmo amamentando, ela ovula e tal, ela menstrua, né? Então, quando você não menstrua, você tem uma proteção, né, do seu corpo. Tem algumas mulheres que, na verdade, não menstruam, mas até ovulam. Tem outras. Então, é uma questão muito de ir no médico nesse período, pedir para pesquisar, para ver o que está acontecendo, para você manter a sua segurança. Mas é uma proteção da natureza a mãe amamentar e um número muito significativo não ovular. Por quê? Porque essa mulher não vai ter um outro bebê tão próximo, não vai engravidar tão próximo, vai esperar uma recuperação do seu corpo para poder ter uma outra gravidez, e não filhos tão próximos, né? Então, são questões que estão aí, que também a própria amamentação fornece de proteção para a nutriz, né? Além de, então, vamos lá listar: perder peso mais rápido, não ter um outro bebê precipitadamente num curto espaço de tempo, outra gravidez, né? Ter os músculos, né, internos voltarem para o lugar pelo exercício, vamos dizer assim, e voltar à forma antiga e tal, além dos benefícios todos de nutrição, porque é o leite mais adequado para o bebê, além de toda essa proteção imunológica que o soro, que está presente no leite materno, fornece para uma série de doenças que são as doenças que a mãe já teve e que o corpo vai trazendo isso. Além de todos esses benefícios do que a gente chama funções alimentares, que é a construção mesmo dessa, enfim, da face, de botar o queixo no lugar, enfim, e propiciar uma dentição mais equilibrada, tal, coisa que quem recebe alimentação pela mamadeira não tem. No geral, perde isso, né? Eu respondi, será que todas as questões? Acho que sim, né? Acho que Vamos sim. lá? Acho que Então, sim. então, a gente tem... Eu botei aqui os informes do município, porque eu acho que é importante que todo mundo saiba que é o direito à amamentação, né? Então, que nós, como gestores e coordenadores, temos de trabalhar essa questão para poder resolver esse preconceito que está embutido, escondido, debaixo dos panos, que muitas de nós, mulheres, e da própria sociedade, tem em relação à amamentação. Na verdade, as nutrizes e as crianças têm direito a exercer essa atividade, e que você não pode segregar quem amamenta. Você sabe que tem... essa questão é tão séria que, quando a minha filha teve filho, a primeira criança, o meu primeiro neto, o Boris,
ela amamentava. E na Itália, se você amamentasse, por exemplo, numa praça, o guarda podia vir e te mandar embora. E aí o Papa Francisco abriu todas as igrejas para as mães amamentarem no espaço das igrejas, que existem muitas. E às vezes a gente saía para passear e a Nádia entrava na primeira igreja para dar de mamar. E aí tinha lugar para tocar fralda. Eles criaram... Você amamentava lá nos bancos da igreja e depois podia fazer um monte de coisa ali paralela que a igreja estava pronta para incentivar a questão da amamentação. Então, a Prefeitura de São Paulo, ela implementa esse direito à amamentação. Então, tem a lei aqui para vocês conhecerem e poder ser uma lei que leve a gente a discutir com o próprio grupo que a gente tem lá na escola, para a gente ir desmontando, enfim, esses preconceitos, porque preconceito sempre está escondido, né? Ele sempre vem com muitas palavras, mas quando a gente vai ver, é um preconceito mesmo de constranger, enfim, as mulheres em relação à amamentação, né? Então, a CODAI elabora isso e que é um argumento legal, vamos dizer assim, para a gente poder discutir. Apesar de, com as coisas legais, nem sempre a gente desmonta os preconceitos, mas o que eu estou querendo dizer é que vocês têm um apoio legal para discutir isso dentro da própria escola. Vamos lá? A gente acho que teria de pensar num protocolo para receber as mães nutrizes, para elas poderem ir até na escola da gente e oferecer a mama para a criança. Então, vamos pensar numa mãe que pode ir oferecer o leite da mama, ir diretamente, né? Nesses tempos de pandemia, o que é que nós teríamos de cuidar? Então, a mãe, né, ao chegar, a nutriz, ao chegar à escola, ela deve estar de máscara, então ela tem de retirar essa máscara, guardar no lugar adequado, e em seguida lavar as mãos. A escola deve indicar um lugar seguro e confortável para que ocorra o aleitamento. Ele pode ser uma saleta ventilada, ou um lugar aberto, coberto, sem circulação grande da comunidade escolar, ou até ao ar livre. Neste momento, o que puder ser feito ao ar livre, eu posso pensar num canto de amamentação debaixo de uma árvore ou de uma tenda, né, para que a mãe possa oferecer amamentação para a criança. A educadora deve levar o bebê até o lugar destinado ao aleitamento e, após amamentar, o bebê deve ser entregue ao educador que é responsável por essa criança. Por enquanto, é interessante diminuir a circulação das pessoas na unidade escolar. Então, é por isso que eu pensei nesse protocolo aqui, porque se eu tenho mães que estão amamentando, quando a gente voltar lá por volta de janeiro, fevereiro, porque a gente sabe que não será agora, mas que a gente, ainda janeiro, fevereiro, nós estaremos vivendo com a pandemia, nós vamos viver com essa pandemia mais uns 2 anos ainda, até poder todo mundo ser vacinado e ter cobertura vacinal para todos e tal. Então, a gente também tem de pensar que muito provavelmente a gente vai voltar o ano que vem, com os educadores vacinados, como tudo indica, mas não é toda a população que vai ser vacinada, porque não vai ter vacinação para 7 bilhões de pessoas, tudo junto, num mês, 2 meses. Vai levar tempo. Então, nós vamos ter de viver com esses protocolos, muito provavelmente, para uma parte significativa da população o ano que vem ainda. Então, acho que esse é um cuidado. Eu fiz isso para a gente adiantar um pouco, e está aí para vocês discutirem e questionarem esse protocolo que eu elaborei aqui. Vocês podem questionar um monte, então é até legal que vocês reverem, colocarem no fórum, se vocês têm questões em relação a esse protocolo de como receber a mãe nutriz que vai na escola para oferecer o leite para a criança. Tá bom?
Vamos lá? O leite materno ordenha, porque tem algumas mães que trabalham longe, que vão estar trabalhando longe e não vão poder ir oferecer o leite materno diretamente das mamas. Então, ela vai ter de ordenhar esse leite, e o leite pode ser levado em pote de vidro, bem lavado ou fervido por 15 minutos, com tampa de plástico, identificado de quem é o leite, datado, né? Para esse leite ser oferecido lá no ambiente escolar. A mãe tem que ser orientada a colocar em cada pote mais ou menos a quantidade de leite que atenda aproximadamente uma mamada. Não adianta ela encher aquele pote de leite para 2, 3 mamadas, que a gente não vai poder usar. Então, tem de ser potinhos separados. A quantidade do consumo de leite de cada criança, ela varia conforme a idade. No geral, uma criança com 7 meses, 6 meses, ela está tomando de 150 até 200 gramas de leite por mamada. Claro que isso depende do apetite da criança, mas é isso, mais ou menos, em média. O leite materno, ele se conserva em refrigeração por 8 horas. Agora, para a escola, eu tenho de pensar que eu tenho de fazer um certo armazenamento. Então, aí é necessário que esse leite seja congelado e ele dura no máximo 15 dias. Né? Por isso que tem de ter a data. E aí, vamos no outro. Para que a gente descongele esse leite, para que ele não perca as suas qualidades, o degelo ele deve ser feito em banho-maria, com o fogo desligado. Não descongelou tudo? A gente aquece a água novamente, deixa ela ferver e de volta chacoalhando esse potinho, né, esse pote de leite, para acelerar o degelo. O leite ele deve ter a temperatura ambiente, né, morninho. Ele pode ser oferecido em copinhos ou naquelas colherinhas dosadoras, né, que você põe o leite num tubinho, que está aqui, e ele vai escorrendo e aí vai oferecendo. Ou para os maiores que já dominam esse processo, pode ser nesses nessas de transição, exatamente. E muita paciência, né? Por quê? Porque no início as crianças elas não sabem ainda tomar o leite. Ela vai fazer bem no comecinho, ela vai um pouco lamber esse leite. Então inicialmente tem uma perda do leite, mas ela aprende rapidinho. O que a gente precisa é ter uma parceria com alguém da família que ajude a mãe a fazer esses exercícios e ter uma professora paciente, não é? Que reconheça a importância do leite materno e que se proponha, na verdade, a assumir essa tarefa, né? Lá dentro da sala de aula com o seu aluno. Porque precisa mesmo paciência, e precisa ser uma pessoa muito tranquila que confie na competência da criança. Porque a criança, em 3 ofertas, ela já vai dominando esse processo, rapidinho, porque a fome é grande escola, não é? Oi. Eu queria completar um pouquinho em relação a essa coisa da professora, né? Eu acho que você está falando desse aleitamento, ele diz muito respeito à relação de cuidado que é estabelecida, né? Então, a gente pensar em quantas unidades escolares a gente vê uma pressa na hora dos cuidados, querendo valorizar só uma ação pedagógica, né? E a gente tem visto que com as crianças muito pequenas, o quanto é importante a gente qualificar esses momentos dos cuidados, né? Esse momento da alimentação, que nem a gente estava falando no outro encontro, né? De poder, na hora da alimentação, ser um momento prazeroso, um momento que você pode conversar, que você pode comer tranquilamente. Você até comentou dessa mastigação devagar, como ela é importante. Você contou, né, que você mastiga muito devagar, né?
o quanto é importante não apressar esse momento, né? Isso, na verdade, é o mesmo conceito que a gente está falando aqui. Então, eu não tenho que dar uma mamadeira muito rápida para esse bebê para fazer outra coisa. Não, este momento de eu dar o leite para este bebê é muito rico, né? E ele tem que ser feito muito, muito bem feito. Então, essa coisa de começar a usar o copo, né, esse copinho próprio para isso, ele é demorado, né? Não vai ser no primeiro dia, né? E é como a Elsa falou, vai ter uma perda de leite no começo, mas depois é um ganho tão grande, né, para essa criança, para essa relação. E, fundamentalmente, esses instrumentos, por que eles foram pensados? Porque se eu oferecer na mamadeira, a sucção na mamadeira é moleza, gente, não tem esforço nenhum. A sucção do leite, do peito da mãe, ela exige um esforço da criança, ela exige trabalho da criança. Então, quando a gente põe a mamadeira aqui no meio do caminho, a criança começa a rejeitar o peito pelo trabalho que ela tem de fazer. E a gente não quer que essa mãe pare de amamentar, na medida que o aleitamento materno tem uma importância brutal no desenvolvimento da criança. E não só para essas coisas que são físicas, inclusive para o paladar. O leite da vaca tem o mesmo gosto sempre, o leite da mãe é diferente. Ele tem o gosto do que ela come. Então, isso vai preparando essa criança para a construção do seu paladar, vai estimulando as papilas as papilas gustativas que estão na língua a se desenvolverem também. Então, o aleitamento ele tem um impacto muito grande nas construções alimentares todas nossas, né? O paladar é construído, a criança nasce com paladar já dentro da barriga da mãe. Ela tem um paladar prioritário, que é na pontinha da língua, que é o doce do leite materno. E, a partir daí, na medida que a mãe vai oferecendo e vai comendo diferentes coisas, muitas coisas importantes vão estar com o gosto dado lá no leite. Então, é diferente oferecer um leite que é de vaca, que tem gosto de vaca, diferente do leite materno, que vai ter um gosto que é humano, daquilo que a gente come. Nós comemos de forma muito diversificada, muito mais diversificada que a vaca, e esses sabores vão chegando aos poucos no leite, e a criança vai também construindo isso, vai também aprendendo isso devagarzinho. E aí ela vira uma criança que tem um paladar já muito mais eclético. Então, é super importante que é isso, né? Que é ajudar, na verdade, a criança a desenvolver o paladar, né? Enquanto que o leite da vaca ele tem o gosto de grama, gente, ele tem o gosto básico que a vaca pode oferecer para o seu filho, que vai comer grama, não é? Diferente de nós, que somos onívoros e vamos comer muitas coisas diversificadas. Portanto, e quanto mais variado for o meu paladar, mais eu vou aceitar bem os alimentos que vão aparecer. Então, tem impactos no comportamento global da criança, no aprendizado global dessa criança, a questão da oferta do leite materno, seja através da ordenha, seja através do aleitamento pessoal. E ambas essas coisas têm de ser estimuladas. Diga. Não, eu queria só responder as perguntas aqui do chat, daí a gente continua. Queria responder, e daí você me fala se eu estou respondendo certo, tá? Qualquer coisa você me corrige. Tá. Então, a Josiana está perguntando, caso a mãe não queira trazer o leite em refratário e queira realizar a amamentação pessoalmente para o bebê, ela tem o direito de vir quando quiser realizar essa amamentação? Ou podemos deixar um cronograma prévio? Eu acredito que essa mãe tem, sim, o direito de vir quando ela quiser, mas que é muito importante que exista uma rotina, porque para a criança é importante ter uma rotina. Então, é complicado se cada dia ela chegar num horário, mas se ela estabelecer em parceria com a escola que ela vem em determinados horários, né? Eu acho que ela tem que avisar antes, mas ela pode ter a liberdade de escolher qual é esse melhor horário, né? Então, eu acho que é isso.
E a segunda pergunta aqui então, o ideal é não usarmos a mamadeira de forma alguma. Na verdade, isso é uma questão muito complexa, porque é um trabalho que tem que ser feito junto com a família. Não adianta na escola a gente fazer todo esse trabalho de usar o copinho, por exemplo, e em casa a mãe só usa mamadeira, né? Tipo, a criança, ela fica confusa com isso, né? Então, esse trabalho de usar o copinho tem que ser feita uma conscientização junto com a família, de todo o benefício que ele traz. Né? E é diferente quando a criança é amamentada no peito, em casa, e daí a gente na escola amamenta com o copinho, isso funciona muito bem, ou quando a criança já está na mamadeira em casa, né? Daí é outra história. Elza, complete, por favor. A mamadeira é um bem e um mal, né? Eu digo que ela tem aspectos terríveis, porque muitas vezes ela, com muita frequência, ela não é tão apropriada, tão, enfim, para desenvolver tudo isso que o aleitamento desenvolve. Não tem mamadeira perfeita para fazer esse trabalho. Então, quando a mãe, por alguma razão, não faz o aleitamento, ela vai fazer o aleitamento artificial, ela vai, porque isso acontece no geral quando os bebês são pequenos, ela vai introduzir a mamadeira. Mas assim que a criança vai ganhando desenvolvimento, a gente pode usar esses copos de transição e tirar da mamadeira. A mamadeira é uma coisa que, sempre que a gente puder, a gente tem de tirar do caminho, porque a mamadeira tem uma coisa trágica. Muitas vezes é fácil eu deixar a mamadeira na mão da criança e o menino lá sozinho mamando, né? E aí o menino faz dessa mamadeira uma brincadeira, esfrega no chão, na cama, no lugar que está sentado, quando ele é um pouco maior. O horário de comida, eu tenho de pensar que ele tem de ter uma coisa acolhedora. Não dá para eu deixar na mão da criança. Ela tem de estar junto comigo, ela tem de estar no meu colo, numa posição adequada quando ela é pequena. Quando ela é um pouco maiorzinha, que a gente se livre, né, da mamadeira, pelo que ela causa em termos das funções alimentares que a gente discutiu, né? E também essas passagens, quando a criança não precisa mais, ela já tem capacidade de engolir, iniciando mastigar e etc., e eu fico com aquela mamadeira que não ajuda o crescimento da criança. No geral, ele infantiliza, né? Então, é bom que a gente use esses copos que são de transição para as crianças que, por exemplo, estão vivendo o aleitamento artificial, e depois a criança passe a usar o copo tradicional para tomar leite, como nós fazemos, leite com qualquer coisa, enfim, posso variar e tal, né? Tirar essa ideia da mamadeira é uma questão que a gente tem de pensar muito na alimentação brasileira, porque virou uma praga, né? Então, você usa mamadeirinhas para o chá, mamadeirinhas para o suco, tal, e, na verdade, você não vai dando outras possibilidades de ensaio para essas crianças. Ô, Elza. Oi, diga. Desculpa. E além da mamadeira, o que eles fazem, as mães, né? Tem sido assim cultural. É furar o bico, né? Fazer aquele buracão no bico para a criança se saciar logo, porque ela está com pressa e ela tem que mamar logo, né? E o tal dos engrossantes, né? Exatamente. Então, quando a criança chega com mamadeira lá, a gente fala, olha, é esse leite, né? Saiu da amamentação, olha, é esse leite, é essa fórmula. Ah, mas só o leite ela não toma. Ela toma com engrossante. Olha, aqui não tem engrossante. Né? Então, você vai ter esse período até ela começar, vamos tentar fazer essa adaptação, porque aqui ela não vai ter, né? Então, e assim, tem sido muito, infelizmente, né? A gente tem tido muitas mães jovens, né? Que fica com a criança com a mamadeira o tempo todo,
né? E nesse engrossante, com esse buracão no bico, né? Então, assim, e aí quando a gente vai introduzir os alimentos, a criança não sabe mastigar, né? Não aceita os sabores, ela só quer aquele leite lá, engrossado. Eu falo que é o único, né? Que é o único que é o sabor da vaca, na verdade, porque o leite da mãe tem sabores variados. E isso é uma questão fundamental, né? Para a construção, enfim. E acho que é uma coisa para pensar mesmo, não é? E uma outra coisa que elas dizem é assim, não, mas é que só o leite, ele tá muito magrinho, ele não engorda, né? Ele tá muito fraquinho. E aí o que a gente tem recebido e que tem acontecido são bebês que já estão sobrepeso, né? Então, e elas acham que é bonito, que é saudável o bebê gordinho, né? Então, e agora vai ser mais grave ainda, né, gente? Porque o leite está custando caro, o leite da vaca. Então, as mães que tiverem os bebês aí têm de pensar mesmo até numa questão econômica, não é? Porque o leite está ficando uma fortuna, como algumas coisas, e isso vai se agravar no ano que vem, né? Que não vai ter nem ajuda e não vai ter emprego. A gente não pode esquecer disso, né? E fora que é isso, tem os engrossantes, que, na verdade, dão essa falsa ideia de saúde, o que não é verdade. Então, acho que essas discussões todas, a gente precisa um bom projeto nesse âmbito também, lá no berçário, particularmente, para a gente tentar enfrentar e, enfim, discutir com a família as coisas que são mais qualificadas na alimentação. Claro que eu não posso obrigar ninguém a amamentar, porque não é fácil amamentar. Eu amamentei anos e chorei muito quando a minha filha me desmamou, entendeu? Mas, para isso, eu preciso de ajuda. Para amamentar, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de apoio, né? No Brasil, tem poucos lugares de apoio à amamentação, né? O Amigos do Peito é uma grande construção que está aí, mas eu teria de ter núcleos, não é? Para as mães que ainda não estão com as crianças indo para a escola, elas pudessem ir, receber apoio. Só o centro de saúde não dá conta disso, né? Então, o que eu vi, por exemplo, na Europa e mesmo na Inglaterra, centros que são de voluntários, de profissionais voluntários, que abrem aquele espaço para receber as mães e terem conversas muito particulares com cada uma, para ir tentando estimular essa questão do aleitamento materno. Porque nem sempre os companheiros eles são parceiros nessa questão. Porque, claro, quem amamenta ali vai estar com seu filho ali permanentemente. Quem dá mamadeira, você pode dar para outro dar. Então, parece que a vida fica mais fácil, mas você vai ter outras complicações de outra ordem. Então, acho que tem poucos centros de referência de apoio à amamentação, porque deveria ter nos bairros, centros de convivência mesmo, de mães nutrizes. Na Itália existe muitos centros em todos os bairros, e que não oferece só uma discussão para da amamentação, mas oferece apoio físico mesmo, sabe? Massagem, conversas, coisas com música no período que a mãe está amamentando e fortalecem essa mãe para manter a amamentação mais tempo. Nós não temos esse hábito. Essa é uma boa ideia que as escolas de educação infantil poderiam, enfim, estar ajudando nesse apoio que é fundamental. Ô, Elza, e aqui tem uma pergunta: se é verdade que se a mãe come abacaxi, causa cólica no bebê? Não, não é verdade. Tem alguns produtos que, por exemplo, aumentam o volume de gases e pode, na verdade, impactar mais na alimentação da mãe. Enfim, às vezes trazer alguma coisa para a mãe. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de comer brócolis, é real isso, né? Por quê? Porque o brócolis fermenta, tá? Ou até às vezes o feijão. Mas isso não vai acontecer com o bebê. A cólica do bebê é de outra ordem.
ela não é pelo que eu estou consumindo apenas. A cólica do bebê, ela é uma questão fisiológica, de maturidade do próprio intestino, que ainda não tem uma explicação científica por que esse evento ocorre. Alguns alimentos podem até agravar, mas o que fica por trás da questão das cólicas infantis ainda não tem uma explicação comprovada, fortalecida, né? O que a gente sabe é que passa por uma questão de maturação. No geral, ela acontece 1 mês, mais ou menos, depois do nascimento, 20 dias, 1 mês, e dura até 2 meses e meio, 3 meses, que é o tempo do sistema digestivo, de um trecho do sistema digestivo, amadurecer, porque a criança nasce com o sistema digestivo imaturo, e leva 2 anos para ele atingir um grau ótimo. Só quando a criança controla o esfíncter mesmo, de xixi e das fezes, é que a criança, vamos dizer, ela está com aquele sistema mais maduro, o sistema digestivo mais maduro, né? Pronto, como a gente diz. Antes disso, tudo está em construção ali. Então, acontecem coisas estranhas mesmo, né? Por exemplo, tem essa cólica, que é antes dos 3 meses, que começa muitas vezes por volta de 20 dias de vida e vai até os 2 meses, né? 2 meses e meio e tal. E aí, do mesmo jeito que veio, vai embora. Então, passa por uma questão de maturidade neurológica, de maturidade do próprio intestino, dele ser colonizado de um jeito mais apropriado, porque quando você nasce, você está com aquele intestino sem nenhuma colônia, e a gente precisa de ajuda para poder fazer digestão, né? De uma flora e de uma fauna, para ajudar no processo de digestão. E, às vezes, isso é lento em algumas crianças. A minha filha chorava desesperadamente no segundo mês de vida. Ela quase me enlouqueceu. E passava por isso, né? Por essa dificuldade de construir colônias mesmo no intestino. E depois, do mesmo jeito que veio, foi embora. Então, é uma coisa que tem de conversar com o pediatra da criança, tem que conversar com uma nutricionista para apoiar, porque senão a gente fica inventando umas histórias que nem sempre são reais, né? E às vezes privando a mãe de comer coisas que são importantes, para não impactar lá, e que na verdade é uma questão muito mais da maturidade da criança do que na verdade do que ela está comendo. Tem coisas que podem agravar? Tem. Mas eu acho que isso tem de ter uma conversa lá no centro de saúde, com o pediatra, com a nutricionista que está lá, para poder discutir isso com a mãe. Não dá para a gente falar, eu acho que é isso, eu acho que é couve, eu acho que é não sei o quê. A gente não sabe, na verdade, a gente não sabe ainda com toda certeza por que as crianças têm cólicas nos 3 primeiros meses de vida. Bom, se a gente quer saber mais, eu estou indicando aqui a produção tanto da prefeitura em parceria com os Amigos do Peito, com videoaulas sobre essas questões, de armazenar leite, de acolher, enfim, quem está amamentando, seus benefícios, jeitos de manipular e tal. Nesse momento, esses sites eles estão indisponíveis por uma questão eleitoral. Só que tem uma biblioteca, que é a biblioteca da USP, que chama Cielo, tá? Que está bem aqui embaixo, e como ela é uma biblioteca, se vocês entrarem em Cielo e botar esses portais aqui, que são da prefeitura, abre, porque eu abri sexta-feira, todos. E aí, e abri pelo Cielo, porque eu entrava lá na prefeitura e não abria nada, porque eu queria indicar, mas eu queria ver o que estava escrito, o que podia de verdade ajudar vocês. E eu abri pelo Cielo, que é a biblioteca digital da USP. Está tudo lá, e está seguidinho, inclusive. Tem 1, 2, 3, assim, exatamente como eu pus aqui.
E lá estão todos no YouTube, né? Através do portal das prefeituras. A USP pode fazer isso porque ela é uma biblioteca, então a gente entra lá e obtém todo o material. É muito interessante, eu acho que as meninas, particularmente do berçário, acho que a escola, todas as escolas deveriam de ter uma boa noção disso, mas eu acho que as meninas que atendem as crianças até 2 anos de idade, acho que têm de ter um domínio muito grande sobre essas questões de alimentação artificial e do aleitamento materno. Vamos lá? Bom, as crianças que são amamentadas, né, através do leite materno, a partir dos 6 meses, assim, devagarzinho, de forma lenta, enfim, bem cuidadosa, a gente pode ir introduzindo outros alimentos, né? E essa introdução ela tem de ser complementada com uma mamada, porque, no geral, as primeiras pesquisas alimentares das crianças é muito uma pesquisa, é uma coisa para desenvolver mesmo o interesse por outros alimentos, né? Mas a indicação, enfim, do guia alimentar das crianças até 2 anos de idade, né? O guia alimentar das crianças brasileiras menores de 2 anos, é que a gente ofereça inicialmente 2 papas de fruta e uma papa salgada no primeiro mês. As frutas, elas podem ser as mais variáveis, de preferência as que estão na época, que são as mais baratas. E, ao completar 7 meses, a gente vai poder oferecer 2 papas de fruta e 2 papas salgadas. Quando eu falo é papa mesmo. Tem que ser uma coisa parecida com purê, tanto da fruta quanto das papas salgadas. Não é sopa líquida. É ter muita coisa ali no meio, porque o que, na verdade, eu estou querendo é que a criança vá sendo instigada a fazer um outro movimento com a boca, inicialmente, parar, né, ampliar a sucção para iniciar uma deglutição de algo com textura mais consistente, para depois dar um salto para a mastigação, né? Essas papas elas podem ser amassadas no próprio prato, com garfo, e lá pelos 8, 9 meses, eu posso estar, até antes, eu posso estar deixando pedaços grandes que a criança pegue com a mão e tente chupar, né? Pensando sempre que a alimentação dos pequenos ela tem que ser feita sobre o olhar de um adulto. Não dá para eu deixar alguma coisa na mão da criança e sumir, porque pode acontecer, essas crianças estão em aprendizado e nem sempre controlam tudo que elas vão fazer. Vai que engole um pedaço, se engasga. Então, tenho de estar ali por perto, ela tem de ter a supervisão permanente do adulto. Por volta de 8, 9 meses, as crianças podem estar recebendo ainda as coisas mais úmidas, enfim, com um pouco mais de caldo, mais umedecida e tal, mas muito próximo da alimentação familiar, né? O que eu não posso pôr é temperos industrializados, coisas com muita gordura, temperos picantes, né, como pimenta e etc. Mas enfim, com essas papas salgadas, já com bons pedaços de legumes, verduras, cereais, tubérculos, feijões, carnes, vísceras ou ovos. Ovos, a gente, lá por volta de 7 meses, a gente inicialmente oferece a gema. E a gente vai oferecer o ovo inteiro por volta de 1 ano. Por quê? Porque tem acontecido na nossa cultura um número alto de crianças, de 5% a 6% das crianças de berçário, que tem algum tipo de intolerância à albumina, que é uma proteína que está na parte branca do ovo. Ela aceita muito bem a gema, mas depois ela pode ter algumas reações que são visíveis em relação à clara do ovo.
às vezes são reações até particulares. O menino pega a clara do ovo, esfrega assim nos olhos e o olho fica inchado. Tá? Por quê? Porque a mãe, não é que eu tenho de desistir do ovo, eu tenho de continuar insistindo, mas é uma etapa que está ligada àquela questão de maturidade do próprio aparelho digestivo, que a criança ainda não aceita de uma forma tranquila o consumo da albumina. Então, a gema do ovo, a gente pode garantir até 1 ano de idade, e daí, com mais tranquilidade, oferecer albumina depois, né, o ovo inteiro, lá por volta de 1 ano. Eu estou falando isso por uma questão de segurança e por esse evento que a gente vem percebendo num certo número de crianças, mas a grande maioria, lá por 9 meses, 10 meses, é capaz de comer o ovo inteiro, mas como nós não sabemos quem vem com mais imaturidade digestiva, a gente, por uma segurança, pode fazer esse tipo de orientação sem grandes crises. Vamos lá? De 1 a 2 anos, tem alguns segredinhos, né, para facilitar. De 1 a 2 anos, a criança está comendo aquela alimentação que a gente discutiu lá no encontro passado. Ela já está numa alimentação similar à dos adultos, né? O que está acontecendo com essa criança? Na verdade, ela está exercitando a mastigação. Para algumas crianças, isso é super difícil, tem preguiça de mastigar até. Então, qual é o segredo? É picar bem picadinho aquelas coisas que são mais duras, deixar uns pedaços do sólido, até para ela pegar com a mão, enfim, né? E isso tudo acontece porque ela está aprendendo a mastigar, ela está centrada muito nessa coisa de aprender essa mastigação e que a gente tem de estimular muito. Outro segredinho para a boa aceitação dessa alimentação, que já é similar à dos demais, é umedecer essas preparações, por exemplo, com um caldo de feijão, que dá muito certo. No geral, isso ajuda a criança, né, tanto a estar pegando o que dá para pegar, mas para a gente ofertar, enfim, com garfo ou com a colher, os complementares. Se está um pouquinho mais úmido, um pouquinho mais bem cozido, isso dá mais certo com essas crianças que têm 1 ano, 1 ano e 4 meses. E a outra coisa é permitir mesmo que a criança experimente tudo que ela puder, né, com as mãos. E sempre disponibilizar a colher para ela fazer uma imitação posterior da gente, e rapidinho ela vai passando das mãos para a colher e comendo sozinha. Eu não consegui salvar uma coisa que eu tenho... Desculpe, gente, tem a minha filha ligando aqui, deixa eu dizer para ela que eu não posso. Ai, sei o que aconteceu aqui. Nádia, eu não posso te atender agora que eu estou dando aula, tá bom? Tchau. Desculpa. Eu tenho uma sequência do meu neto, que está com 8 meses hoje, recebendo a primeira papa. E aí ele faz toda uma pesquisa com as mãos e tal. Eu até posso depois disponibilizar essa imagem lá no fórum, para vocês estarem olhando a paciência para ele iniciar essa alimentação. Então, com uma mão ele mexe, com a outra ele abre a boca para a mãe pegar, e depois ele põe aos punhados, então com a cara toda melecada, enfim. A gente tem indicação aqui, você quer saber mais, a gente tem um texto no Jeitos de Cuidar, que é o trabalho com os bebês, que integra as questões de cuidado e de alimentação dentro de uma sala de berçário, que é um relato da Fernanda, que está lá na revista Bisalá, está disponível para vocês pesquisarem, enfim. É muito lindo esse trabalho, que vai dando uma noção desse todo, desse cuidado, e o cuidado como uma forma de aprender. Além disso, tem
esse manual, esse guia, né, dos 10 passos da alimentação saudável para criança de 0 a 2 anos, que é uma produção do Ministério da Saúde que orienta muito bem essas passagens e orienta também as crianças que são amamentadas pelas mães e as crianças que recebem alimentação artificial, lá quando são pequenas. O que eles enfatizam na verdade, a gente fazer um grande programa de aleitamento materno. Tá bom? Vamos lá? Elza, eu pensei Diga. agora abrir um pouquinho a câmera aqui, Tá. para a gente olhar as janelinhas, saber como Tá. estamos indo, né? Abrir um pouco. Alguém quer fazer alguma pergunta em cima desses temas todos? E eu acho que, além de pergunta, é saber se está tudo bem, se o andamento está bom, né? Como Se que está vocês já não estão cansadas da gente aqui, falando que nem o baita. corpo, né? Como a gente estava falando, fazer um alongamento. É verdade. Que a Uma com o gente braço fica aqui. quebrado. É Ana verdade. Hélia está com o braço quebrado, Ana. Pois é. Eu peço perdão porque eu demorei para entrar, porque eu estou sozinha aqui em casa. Meu filho foi trabalhar e eu fiquei aqui sozinha. Aí a internet está horrível. E eu tentando entrar, não conseguia. Eu falei para a Josi, não estou conseguindo entrar, avisa aí para o povo, pelo amor de Deus. Mas eu caí dentro da creche. Quebrei o pulso. Quebrei. Fiquei no plantão lá, fui atender o pessoal para fazer dedetização lá, lavar as caixas d'água, tudo, preparar tudo para o retorno, né? E eu fui fechar as portas quando eles foram embora, e lá em cima tem uma escada. Aí eu estava lá fechando as portas em cima, a campainha tocou desesperadamente. Eu desci desesperadamente para abrir, caí da escada. Aí para proteger, eu estou com meu rosto machucado ainda aqui. Para proteger o rosto, eu quebrei o pulso. Quebrei o ossinho do pulso aqui. Aí estou ainda dolorida. Ontem eu estava melhor que ontem. Mesmo. Faz parte, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu, quando era pequena, quebrei exatamente esse ossinho. Eu fiquei 2 meses engessada, porque lá antigamente, na década de 50, não é? Só tinha gesso, não é verdade? E depois precisei fazer físio para ganhar movimento e tal. Então, que você melhore, viu? Tá bom? Eu estava desesperada, porque eu não queria perder a aula da Elza. Eu queria conversar, aproveitar e perguntar para as nossas queridas nutricionistas se elas têm alguma coisa para completar, né? Um assunto tão discutido por elas. Oi, tudo bom? Oi, André. Tudo bem? Peguei também estava numa outra reunião, mas bem legal. Eu só queria completar com material novo, Elza, que é o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, que foi lançado agora em 2019. Eu até vou mandar aí no chat, que é o material que a gente vem se baseando aí para fazer toda a discussão de cardápios, né? E aí ele vem alinhado com aquele outro guia da população brasileira, né? Que fala sobre grau de processamento de alimentos, né? Então é um pouco... Agora, assim, o material que a gente está se embasando novo mesmo é esse guia. E ele traz coisas bem legais, que é a mudança, né, de papa para a refeição amassada. Né? Justamente para a gente estimular agora a criança, o bebê, né, a conhecer os alimentos, que na papa a gente acaba amassando e misturando tudo, né? É verdade. Então, aí uma novidade que ele traz, e aí o que a gente vai trabalhar agora, é de apresentar os alimentos separadamente, mas amassados individualmente, né? Então, arrozinho amassado, feijão amassado, é uma grande mudança para a gente também. É verdade. Né? E aí, adaptar agora todos os cardápios a isso é um desafio aí bem grande, mas vamos ver. Esse ano ia ser mais um teste. Tem muitas creches que já fazem dessa forma, já vem fazendo há bastante tempo, amassado, deixando pedaços, oferecendo pedaços mesmo para a criança, né? Exatamente. E que é super importante, porque é isso.
a papa oferecida há muito tempo, ela, na verdade, engorda o paladar, né? Isso. Está tudo com o mesmo gosto. Se a gente já tem essas papilas, né, lá, construídas através do aleitamento, quanto mais separadinho for o alimento, amassado ou em pequenos pedaços, que a criança ou possa pegar ou possa tentar mastigar, enfim, mais facilmente a gente vai construir um paladar mais eclético, né? Você deixou no chat eu coloquei aí o link, né, legal. publicação. Então, eu vou colocar eu vou acrescentar naquele para saber mais do nosso PowerPoint. Acho que é uma boa. Ele tem todo um capítulo bem legal do aleitamento materno, assim, e é ótimo, acho que para as escolas lerem, para assim, para dar um suporte maior para as famílias, né? Que muitas vezes as mães veem na escola esse ponto de referência para falar sobre o aleitamento também. A gente sabe que, como a Elza falou, o serviço de saúde às vezes não dá conta, né? E a escola acaba sendo o local de informação sobre aleitamento, né? Então, acho que vale a leitura para as unidades, para poder orientar um pouco essas famílias, né? Não que eles tenham que orientar a técnica, né, da ordenha, técnica, né? Mas dá um suporte de que tem posições, aí o guia mostra posição de aleitamento diferente, tem foto, é bem legal. Era mais isso, é um material muito rico que a gente tem se debruçado bastante aí para pensar a alimentação escolar. Não sei. Obrigada, Andréia. Ele é meio rosinha, não é esse novo? Isso. Tá, então eu li, eu acabei não pondo porque eu não sabia se vocês já tinham adotado ou não, sabia? Não, a gente está em implantação aí, na verdade. Então tá. Esse ano ia ser bem uma transição desse, assim, a gente tem que mexer em muita coisa, né, dos cardápios, para se adequar, né? Mas esse ano ia ser essa transição, não acabou não sendo, né? Mas vamos ver ano que vem se a gente consegue trabalhar a informação com as escolas, tudo isso. A gente fez no comecinho do ano uma formação, mas depois não teve continuidade, né? Mas vamos torcer aí para ano que vem a gente conseguir já implementar algumas dessas mudanças, né? Obrigada, viu, Andréia? Imagina, obrigada a você, Elza, pela aula ótima. Tá, ok. Então, vamos lá? Vamos, deixa eu voltar a compartilhar aqui minha tela. Na verdade, assim, a gente vai falar um pouquinho da questão do direito à água e que não é só para os pequenos, é para todos e para nós, inclusive, né? A hidratação é uma questão muito, muito importante na vida humana. Para vocês terem ideia, eu já falei um pouco disso por cima, mas para fortalecer a imagem, a gente vive até 30 dias, por exemplo, se eu ficar presa em algum lugar, se eu tiver água e sem comida. Você consegue salvar uma pessoa que, de alguma forma, conseguiu estar lá, num terremoto, está soterrado, até 30 dias se ela tiver água. Então, ela suporta viver sem comer muito tempo. Sem beber água, é 3 dias. Então, a gente morre na ausência da água em 3 dias. Né? Então, se eu não receber nenhum líquido de lugar nenhum, não tiver, a morte é muito rápida. A gente desidrata, tem uma crise sistêmica, na verdade, no corpo pela ausência da água, e o corpo entra em parafuso e você morre. Então, a água tem uma coisa fundamental, tanto é que nosso corpo ele é mergulhado em 60% de água para os mais idosos, como é o meu caso, e 80% para os mais jovens. Então, o nosso corpo é oceano, como eu brinco, como eu penso, é como se as nossas células nadassem aqui dentro do nosso corpo, enfim.
E o hábito de beber água, de consumo de água regular, ele precisa ser implantado, ele também é aprendido. A criança precisa aprender ao longo do tempo o que é sede, como que eu sacio essa água, essa sede. E para cada faixa etária, ou para cada atividade física, ou para cada clima que eu estou vivendo, a quantidade de água varia. Por exemplo, se está muito quente, a gente consome muito mais água do que no inverno, não é? Não tem uma quantidade fixa, rígida de água que eu tenho de consumir, porque ela é regulada pelo clima, pelo trabalho, pela atividade física, às vezes até pela função fisiológica do indivíduo. Por exemplo, um sujeito adulto que teve cálculo renal, o médico vai mandar ele beber um monte de água, né? Por quê? Porque a água facilita ou diminui a formação de cálculos ou de areia no rim, enfim. Então, essa questão, aqui tem ideias, por exemplo, por volta de 1 ano, né, 600 ml de água, por volta de 3, 1 litro, por volta de 4, 1 litro e 300 tal. Quando a gente fala esses números, o que a gente está querendo colocar é que a gente também recebe líquido através das frutas, das verduras, dos legumes, enfim, dos alimentos todos. Eles todos têm uma composição parecida com o corpo humano, muita água, mas a gente precisa complementar essas necessidades com a água mesmo. E a gente precisa construir o hábito de reconhecer a sede e buscar a saciedade, né? E, para isso, a gente precisa construir, no mínimo, uma rotina para que eu garanta que, naqueles momentos, eu esteja fazendo a oferta mais sistematizada de água para as crianças menores, que muitas vezes não sabem dizer que estão com sede. E é nessa hora que a gente tem de falar: você está com sede, que bom, a gente vai resolver com a água, até para ele saber o que ele está bebendo, que é diferente de beber água, diferente de beber suco, diferente de beber refrigerante, né? As crianças precisam, na verdade, reaprender o sabor da água, vamos dizer assim, na nossa cultura, né? A água tem uma importância enorme no corpo da gente. Ela faz a regulação térmica do nosso corpo, ela participa do transporte de tudo que vocês podem pensar, depende da água para ir para lá, para cá, né? Então, depois que inclusive, ela participa da digestão, né? Ela também vai ajudando a diluir alguns nutrientes, enfim. Então, ela participa da respiração, da circulação. Então, para aquilo que eu ingerir de alimentos para chegar a ser utilizado lá na célula, a água tem importância nesse transporte, né? E também é ela, a água, que elimina as toxinas que a gente produz no processo, enfim, metabólicos mais diferentes, para excretar aquilo que não serve mais. No geral, as pessoas que não têm o hábito de beber água e não tem isso na rotina, na sua rotina, ela vai retendo excreções, coisas que ela deveria jogar fora, vai acumulando no corpo. E isso traz, enfim, consequências. Uma delas, bastante conhecida, por exemplo, a formação do cálculo renal, como tem o cálculo biliar, enfim. Sempre, se a gente olhar para as pessoas que têm cálculo renal, uma das coisas que essas pessoas informam com alta frequência, não vou dizer que é todo mundo, porque tem alguns distúrbios físicos que constroem esses cálculos, mas muitos deles não têm o hábito de consumir água, não têm o hábito dessa coisa regular, de eu sentir sede e buscar água. Então, acho que assim, a água ela não tem um valor calórico significativo, né? Ela não fornece calorias,
Ela também está presente nas frutas, nos legumes, né? Mas não basta isso, eu preciso da água natural, né? E os alimentos que, no geral, são ricos em água, eles também têm pouca quantidade calórica, eles não são alimentos que facilitam a engorda, vamos dizer assim. Mas a água, ela não vai ter calorias, então eu posso ter um consumo livre. Por outro lado, eu já vi gente adoecer por tomar muita água. Então, não tem aquelas coisas de ir na academia e a academia dizer 3 litros de água por dia. Claro, a pessoa fez isso durante muito tempo, e aí, na verdade, o que a pessoa entra em coma, porque ela vai lavando todos os sais do organismo, e depois que está instalado esse fenômeno, é muito... porque ela dá um desequilíbrio, na verdade, no funcionamento do rim e na homeostase geral do corpo. E a pessoa pode entrar em coma por falta de sais mesmo. É difícil fazer uma recuperação, porque, no geral, são pessoas mais maduras, né? E aí vai levando a falências do funcionamento. Então, eu nem posso demais, né, beber demais, e nem de menos. Eu tenho de aprender a responder à sede, né? Que para os idosos é grave. Eles, muitas vezes, não reconhecem isso. E as crianças pequenas, ela tem é muito fácil elas entrarem em desidratação, porque também elas não conseguem dizer para a gente que estão com sede, né? E nem sempre as crianças do berçário têm facilidade de se apropriar da água, que às vezes está ali, mas ela depende de um adulto atencioso que lembre que ela tem de consumir água. Então, eu sempre digo que a importância da oferta livre da água, ela é fundamental na escola, que a gente está lá num ambiente coletivo, que são muitas crianças com muitas demandas. Então, se eu tiver, né, filtros, talhas, enfim, com água potável e com copos para que a criança possa, sentindo sede, ela ir lá e buscar saciar isso. E se a gente olhar, as crianças, com muita frequência, elas bebem pouquinha quantidade de cada vez, principalmente as do berçário. Elas não são capazes de beber um copão, mas elas acabam bebendo mais vezes para poder saciar a sua sede. Então, se a água for livre, né, ela estiver lá disponível, fácil acesso e tal, mesmo a criança concentrada numa brincadeira, tal, onde ela esquece de ir no banheiro, de ir beber água e tal, isso é um facilitador para o educador para a construção desse hábito. Vamos lá, Mari? A gente tem uma grande questão, que a gente oferece horário, a gente oferece água nas refeições, né? Olha, isso depende muito. Depende do cardápio que você está oferecendo, do clima. Se eu ofereci água, a quantidade de água adequada nos intervalos, da atividade física que eu vinha realizando antes, depende dos hábitos culturais da família. Então, eu tenho N razões que vão impactar se eu vou oferecer água nos horários de refeição ou não, ou após. Eu já discuti essa coisa do consumo de proteína para a gente fixar uma maior quantidade de ferro no geral. Eu preciso ter uma boa fonte de vitamina C nessa refeição. E muitas vezes a boa fonte é um suco feito com frutas cítricas, porque isso aumenta a fixação do ferro no meu corpo. Então, são questões que eu também tenho de botar na pauta na hora que eu vou construir o cardápio. Acho que tem uma coisa que é o respeito pela necessidade do outro, né? Então, qual é? Que é o sujeito dizer que está com sede e eu respeitar essa demanda. Não importa se está no horário da refeição ou se ele está antes ou no meio ou depois. Então, eu acho que
porque com sede eu não consigo comer. Na verdade, eu diminuo o consumo. Então, como é que a gente lida com isso? Se eu respeitar o livre acesso à água, isso vai ter de acontecer o tempo todo, porque muitas crianças elas têm o hábito mesmo de consumir algum líquido junto com a refeição. E não é pecado isso, é muito do estilo de vida daquelas pessoas. O que eu levanto é que eu preciso ouvir essa demanda da criança, e não dá como profissional de eu dizer não beba água, porque você manter um sujeito com sede é uma tortura. É uma das formas que os torturadores usavam para torturar as pessoas, era a não oferta de água, porque é um castigo. É uma coisa de debilitar o sujeito e incomodar psiquicamente, inclusive, né? Então, a oferta de água ela tem de ser livre, apesar de a escola ter de ter uma rotina mínima, porque alguém colocou aqui, a criança está lá brincando e esquece de tomar água. É verdade. Ela esquece de tomar água, ela esquece de ir fazer xixi. Aí fica tudo apertado, vai correndo no banheiro. Então, acho que a escola ela tem de pôr uns pontos ali, como abrir uma possibilidade para que a criança lembre disso, para que o hábito do consumo de água vá se estabelecendo. Porque a criança de 0 até 6 anos, ela ainda tem uma desorganização, não está tudo estabelecido, está sendo construído, né? E aí acho que uma grande coisa, o que for construído de 0 até 6 anos, fica para sempre. Eu posso não fazer isso na adolescência, eu posso esquecer, mas quando eu tiver 25 anos, tudo entra no lugar e é fácil retomar tudo. O sujeito que não construiu os bons hábitos aí, ou hábitos de qualidade, que qualificam a alimentação, de 0 até 6, ele vai fazer certos remendos. Então, por que é tão difícil fazer uma dieta para perder peso? Porque o hábito não estava estabelecido lá em lugar nenhum, né? Então, acho que a gente tem de pensar nessas coisas. O que é, porque não é uma coisa que vai impactar só agora, na criança que está na minha frente, mas eu vou carregar isso para o futuro, porque eu carrego esses valores, eu carrego essas vivências lá para o meu futuro, quando eu tiver 30, 40, 60 anos, né? Então, a gente vê que as preferências em relação à água, a consumo do líquido e aos hábitos, ele é super forte, né? Ele está aí o tempo todo. Bom, vamos lá para o próximo? Já está quase meio-dia, né? Nossa, está em cima. Então, o que eu estou sugerindo de tarefa para vocês colocarem lá no fórum? Tarefa que vocês vão desenvolver junto aos comitês. Então, protocolo de segurança para o consumo de água. Então, assim, eu acho que isso tem de ser feito por módulo mesmo. Então, para os bebês, como é que nós vamos fazer isso, né? De 0 a 1, de 1 a 2. Então, acho que pensar com os professores ou quem atua nesses módulos. Como é o protocolo de oferta de água para as crianças que são maiores, mais independentes? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos oferecer o copo, nós vamos pedir garrafinha da casa da mãe e tal, né? Eu só quero lembrar uma coisa, olha, a água lá no berçário, a oferta, ela tem que ser ou nos copinhos de transição ou em copo, de verdade. Por quê? Se eu deixo a água na mamadeira, com tudo que a gente está vivendo, essa mamadeira vai para o chão, meninas. Por quê? Porque eu ofereço a água e não acompanho o consumo. Eu dou a mamadeira na mão do sujeito, né, ou da sujeita que está lá no berçário, aí ela esfrega nas almofadas, no chão, põe na boca, volta, sai. Então, não dá para a gente brincar com isso nesse momento, possivelmente nesse próximo ano, porque a gente ainda não vai ter só coronavírus, vão ter outras coisas andando junto lá no berçário, e acho que a gente tem de se desapegar dessa coisa da mamadeira. Acho que é desapego mesmo lá do berçário. A gente vai precisar fazer essa discussão, né? E a outra coisa que eu queria propor para todos é elaborar um plano de ação mesmo, para a construção de hábitos, né?
para a construção do hábito do consumir água para todos, que envolve professor, que envolve todas as faixas etárias, EMEI, creche, enfim, berçário. Então, cada um vai ter de pensar como é que vai dar conta disso para a volta no ano que vem. Por que eu estou falando na volta no ano que vem? Não tem volta esse ano, gente. Não vai ter, para nós. Principalmente para os 6. Então, acho que a gente vai ter tempo dessa elaboração. Por isso que eu estou desafiando vocês a elaborarem esse plano, botarem no fórum para que a gente possa ter uma discussão mais coletiva, com mais ideias do que só as minhas, né? Vocês que estão na prática, vocês têm soluções que são mais ricas, né, do que a minha. E dentro desse plano para consumir água está o elaborar um protocolo mesmo. Como é que nós vamos conversar com as famílias, enfim, vamos ter uma conversa de segurança, vamos dizer, em relação ao consumo da água. Tá bom? Tá ok? Bom, para fazer esse plano, a gente tem um modelo aqui, né, que a gente já usou para algumas coisas, que o que é que a gente vai fazer? Eu já estou dizendo o que é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer. Elza, eu vou deixar na outra imagem. Ah, tá. Para que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer porque eu estou fazendo um desafio inicialmente para vocês, mas tá ligado isso, o que eu vou fazer, a necessidades de resolver, de sistematizar e de pensar como eu formo as pessoas para que elas reflitam sobre o consumo da água, seja no EMEI, seja no SEI. Por que eu estou fazendo isso? Bom, a gente já justificou, eu passei o tempo todo falando por que é importante consumir água, né? Onde que a gente vai fazer isso? Né? A gente vai fazer na rua, na casa, na escola. Então, quem é que vai fazer isso? Né? Eu estou dando essa tarefa, para verdade, para vocês e para o comitê. Então, vocês vão ter de definir aí. Quando que a gente vai fazer isso? Né? Pelo menos estruturar esse projeto, a gente vai ter 15 dias para pensar nisso, que é o tempo de postar, pelo menos, esse modelinho de ação. Né? Como que a gente vai fazer? A gente pode usar alguém para falar, a gente pode usar textos, a gente pode usar a nossa experiência, a gente pode usar relatos, enfim, tem N jeitos de como a gente pode fazer. E se for um projeto que tem custo econômico, a gente vai botar ali, né? Quanto vai custar para eu fazer, para desenvolver isso. O projeto de ação, ele é muito interessante para ser feito, porque ele é coisa muito prática, ele objetiva o que eu vou fazer. Ele põe a gente com o pé no chão, né? E que depois que a gente viver a experiência, a gente pode transformar em algo que vá mesmo lá para o currículo da criança, que vá lá para o projeto político-pedagógico da sua escola, como algo que a gente vai fazer daqui para frente, que ele tem de estar presente, ele tem um recorte da questão da alimentação. Então, a ideia é exercitar. Ele está escrito desse jeito, mas ele pode ser escrito do jeito que vocês sabem fazer. Eu faço desse jeito porque, para mim, é mais objetivo, mas eu posso fazer de compridinho, não precisa ser nessa tabela, do jeito que convier melhor para vocês. Né? É que aqui a gente vai vendo tudo que tem que ser feito, quanto tempo, tarará, nananá, fica, para mim, mais fácil de visualizar. É um instrumento que tem que ser prático, né? E que tem que ser prático para vocês. Isso é um modelo, não tem, né? Enfim. Aqui tem um recadinho que não pode passar do dia 15, como que é? Eu perdi. Ah, não. Então, na verdade, assim, a gente pediu para vocês postarem sempre até 15 dias depois, para a gente poder ter tempo de ler e poder usar o material de vocês, incorporar nos nossos encontros. Mas não tem nenhum problema vocês postarem depois. É que, assim, postando até 15 dias, a gente trabalha mais em parceria, a gente consegue ler os materiais e trabalhar em cima deles. Entregando depois, a gente vai ler também vai acontecer isso.
mas não dá para a gente se preparar para o encontro com este material. Mas a gente quer que vocês postem mesmo que seja depois do prazo, não tem nenhum problema. Elza, acho que agora eu vou abrir aqui de novo as janelinhas. Tá legal, abre. Isso mesmo. Ficou alguma questão? Vocês querem discutir alguma coisa que eu falei, ampliar? Tem dúvida? Eu queria só participar. Quando eu falo que são vários os fatores, né, em relação à amamentação, problemas que a gente encontra, pelo menos lá no seio, quanto coordenadora, é essa demanda de mães muito jovens, né? E também não tem um preparo. Então, vem aquela questão da sua estética, né? E nós, quanto mais experientes, sabemos de todos esses informativos e importantes. Eu também amamentei durante 1 ano meus filhos, até os 7 meses foi só o peito, eu não dava mais nada, meus filhos eram gordos, pareciam umas morangas, sabe? Mas e a gente sabe desse valor. Então, 2 desafios que nós temos, não sei, é em relação a essas mães imaturas, sem preparo para a maternidade, e a gente tentar convencê-la, às vezes não é nem questão de incentivar, às vezes tem que convencer essa mãe da importância de amamentar. Às vezes vê aquelas moças muito jovenzinhas que foram, né, cada uma com sua história, engravidou do namorado e está sozinha. Então, tem todos esses fatores que às vezes não ajudam muito ao incentivo, porque a gente tem que convencer essa menina que hoje ela é mãe, que ela precisa cuidar do neném. Então, né, só colocando para vocês assim, que nós temos muitos desafios em relação a essa questão da amamentação, da importância de amamentar, porque esse é 2, né, que eu coloco. Sim. Então, mas as mães muito jovens, na verdade, elas precisam, não é só de convencimento, ela precisa de apoio mesmo, né? Sim. Então, às vezes tem centros, né, que, enfim, como eu falei que eu vi na Europa, esses centros de apoio, que é quase mesmo como ser mãe, né? Porque é isso, às vezes é 2 crianças, né, uma amamentando a outra. Então, eu acho que são essas pessoas que precisam de muito acolhimento, porque amamentar, ele não é um processo que é fácil, ele não é natural. Se eu não tiver um apoio, fica muito mais difícil para amamentar, não é? Se eu só tenho cobranças, fica muito mais difícil. Se eu não consigo ler que aquilo é melhor para mim, melhor para o outro, enfim, para o meu bebê, fica muito mais difícil, porque assim, a sociedade patriarcal, ela não privilegia a amamentação. Por eles arrancavam os peitos das mulheres, gente. Né? Por quê? Porque não tem esse olhar. E isso é real, não é só nosso, é do mundo inteiro, ela é uma questão mundial. Olha, na Inglaterra, se você não cobrir o bebê que você está amamentando, seja num restaurante e tal, eles te põem para fora. Ainda existe isso. Alguém que não consegue olhar para o peito de uma mulher amamentando, né? Porque, gente, o que é isso? Eu ficava escandalizada, né? Na Itália, o padre Francisco conseguiu desmontar isso. Na Inglaterra, é assim, está escrito nos lugares. O que você pensa, nossa, Europa, tudo liberal. Mentira! São preconceituosos. É uma sociedade patriarcal que não consegue bancar uma mulher amamentando na sua frente. É uma vergonha. E na nossa sociedade, isso está debaixo do cobertor, como eu digo, entendeu? Está debaixo do tapete. Então, se nós que trabalhamos com educação, a gente não botar isso na mesa para, de alguma forma, ajudar e ser solidária com as mulheres, a questão fica grave, né? Claro que agora, em tempos de Covid, se eu for amamentar lá fora, eu vou cobrir não por uma questão púdica, vamos dizer assim, eu vou cobrir por uma questão de proteção da criança, é outra conversa, se eu precisar ofertar a amamentação lá fora, né? Fora de casa, no lugar com gente transitando, mas que existe esse preconceito em
amamentar em público? Existe. Então, a mulher já está amamentando, já está vivendo todo o aprendizado de ser mãe e tal, e ainda ela não pode nem ir lá no museu para amamentar, porque tem gente que tem xilique. Então, é super grave isso. E isso são as coisas explícitas, né? Tem coisas escondidas aí que são olhares, né? Coisas repressoras em relação à amamentação. E eu acho que os amigos do peito e a própria Kodai, ela pode dar muita esperança para vocês de montarem bons projetos, enfim, e discutirem essas questões com o próprio grupo de mães, tá? Então, acho que é um pouco Elza, isso. Oi, diga. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos filtros de barro. É. Porque lá não sei, assim, se a gente vai pesquisar, às vezes na internet algumas coisas sobre a água, você não bebe nem água, né? Porque eles falam que a água é poluída, que a água que a gente bebe, e quando as pessoas querem vender aqueles filtros maravilhosos, né? Que tem carvão, não sei das quantas, tem não sei o que lá, eles começam a falar mal da água, né? Que a gente bebe. E aí, quando você começa a pesquisar, né? Eu sempre tomei água em potes de barro, filtro de barro, na minha infância. E aqui também, né? Eu até vou trocar meu filtro, porque eu estava falando para o meu filho, nossa, essa água aqui, desse filtro aqui, não tem nada a ver, eu quero água do filtro de barro, porque eu acho que é mais saudável, né? A gente só tem que higienizar e cuidar direitinho e tal. E aí a gente ganhou lá na creche um Provida, né? A gente conseguiu ser sorteado lá no Provida e a gente pôde solicitar algumas coisas que a gente não tinha na creche. E o nosso espaço, por ele ser muito restrito lá, a gente precisava de aumentar os filtros tal, e a gente solicitou filtros de barro, para a gente colocar um filtro de barro em cada sala. A gente colocou. Eu Então, não sei, você pode falar disso? É bom, se não é? olha, Tem os filtros, mas tem esse também de barro. a água em São Paulo, ela é bastante cuidada, a água que chega para a gente, né? Tem um serviço relativamente bem qualificado de tratamento de água. Mas a gente não sabe o que acontece nesses encanamentos entre o tratamento até chegar na casa da gente. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, que são os filtros de entrada, para que toda a água que entre dentro da escola ela tenha melhor qualidade. O filtro de barro é como outros filtros. Eu sempre vou ter de trocar as velas, isso tem de ser substituído sistematicamente. Sempre vem com uma descrição, como é que a gente higieniza aquilo, né? Para cada tipo de filtro tem uma higienização, né? Então, a gente tem de seguir isso à risca e isso tem de ser feito de forma sistemática, né? O filtro, ele implica que eu tenha alguém que ponha a água lá e que higienize esse filtro, né? Os filtros que estão acoplados à parede, que já está lá e sai direto, eu só tenho de fazer, eu não preciso ir colocar água. Eu coloquei aqueles filtros porque aqueles filtros têm torneirinha. E as crianças aprendem rapidamente a abrir, até no início é divertido, porque abre, escapa água, faz uma molhadeira, que é bem divertido, né? Apesar do professor ficar louco, mas a criança aprende a tomar a iniciativa e ir lá e logo sair dessa coisa que é a pesquisa, que vaza toda a água, para isso de ir abrir e saber que a água está disponível. Eu botei de exemplo, até porque é um filtro bonito, desenhado e tal, mas eu posso usar N, né? No final, eu ponho um filtro de parede mesmo, né? Que está ali embaixo com uma pia, que eu posso tanto usar um lado como torneira para lavar a mão e outro lado para beber água, né? São torneirinhas diferentes, que já faz ambas as funções. Claro que vocês têm de pensar o que é mais fácil para vocês e para as crianças. E não esquecer que qualquer filtro ele precisa de manutenção. Ele tem uma coisa lá, quanto tempo ele dura, porque não adianta eu ter um filtro e que eu não troco a vela nunca, e aí ele não vai estar fazendo mais a função, ele acaba acumulando sujeira e acaba contaminando a sua água. Então, eu tenho de seguir as normas, enfim, daquele filtro.
Claro que o filtro de barro, ele é isso, ele tem a coisa da ideia de ser fresco e etc. Mas nem sempre é verdade, nem sempre, às vezes, cabe no espaço que a gente tem, porque eu não tenho gente para botar água lá, né? Eu não tenho gente para limpar. Então, são questões que eu tenho de pensar, né? Eu posso ter isso no refeitório? Posso. Talvez, se tiver a criança também aprender que existem diferentes jeitos de guardar água, não é? Eu posso ter uma moringa? Posso. Eu posso ter uma jarra? Eu posso. São coisas que eu vou ter de olhar o que facilita, o que me organiza mais e o que garante a iniciativa da criança. E o que é mais econômico em termos de trabalho humano, não é? Porque, por exemplo, se você tem 10 filtros, vamos dizer que você tem 10 salas, você imagina quanta pessoa vai levar para botar água nisso tudo, lavar isso pelo menos uma vez por semana. Dá para você imaginar isso. Então, são coisas para pensar, né? Mas eu posso pôr um filtro grande, maior, lá no refeitório? Posso, não é? E aí o povo lá da cozinha que vai dar conta disso, né? Mas na sala de aula, às vezes começa a complicar, às vezes é mais fácil um outro tipo de filtro. É questão de vocês pensarem, homem, hora, trabalho, e o saldo que as crianças vão ter e que vocês vão ter, né? Então, essas decisões, elas não são minhas. Eu posso fazer essas decisões aqui no meu espaço, na medida que agora a gente não vai poder usar aqueles bebedouros grandes que as crianças põem a boca diretamente. Que é outra questão, a gente vai ter de inutilizar isso por um bom tempo, né? Até todo mundo tomar vacina, que eu espero que seja rápido, né? Porque eu não aguento mais ficar em casa. Tá bom? Por isso que eu perguntei, porque nós vamos fazer a nossa tarefa e a gente tem que incluir o que a gente tem, né? Exatamente. E aí é o isso que a gente, mesmo. infelizmente, a gente vai ter Foi que, ótima pergunta, nossa. né, elaborar uma tarefa para essa hora homem trabalho que você fala, que você ajudou bastante, né? Porque é Quando a gente isso, né? for Por preparar a exemplo, nossa se eu reunião. tiver isso, se tem 10 filtros de barro, quem é que vai fazer esse trem? Né? Tá bom? Gente, a gente queria agradecer, dá vontade de ficar ouvindo a Elza o dia inteiro, né? Mas a gente chegou na nossa hora. E eu queria saber se o Ailton e a Janaína poderiam ficar um segundinho para conversar comigo e com a Elza, que a gente precisava falar com vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo. O Ailton e a Janaína, a gente precisa